Vivemos em um mundo barulhento, um mundo em que as pessoas falam demais, defendem-se, explicam-se, gritam, acusam e se atropelam em uma guerra de palavras que nada transforma. Mas os escolhidos, aqueles que caminham em direção à luz, precisam aprender uma outra linguagem, a linguagem do silêncio. E não é um silêncio passivo, é um silêncio sagrado, ativo, consciente. É o mesmo silêncio que São Francisco de Assis carregava em sua alma quando se retirava para os bosques para ouvir. Não os homens, mas a Deus. Francisco compreendeu, como poucos, que há uma diferença brutal entre pessoas e presenças. Nem todo rosto sorridente carrega um espírito de luz. Nem toda pessoa que se aproxima quer ouvir a verdade. Muitos estão apenas esperando uma brecha para destruir aquilo que você tem de mais sagrado. Francisco chamava esses momentos de provações da alma e dizia: a paz que carregamos dentro é mais preciosa do que qualquer palavra que possamos dizer. E talvez você esteja hoje enfrentando algo que nem consegue nomear, pessoas próximas que te perseguem, olhares que te secam, palavras que te ferem, e você tenta se explicar, se defender, justificar suas ações. Mas nada parece funcionar. Sabe por quê? Porque você não está lidando com pessoas, você está lidando com espíritos em forma de gente. Francisco sabia disso e nos alertou. O demônio é astuto e pode usar até a aparência do bem para te desviar do caminho. Alguns que sorriem para você estão por dentro sendo alimentados pelas trevas. E o seu erro, talvez até hoje, foi achar que poderia convencê-los com palavras. Mas São Francisco ensina: quando o coração do outro está fechado, nenhuma palavra abre, só o Espírito Santo. Então pare de se explicar. Pare de entregar pérolas a quem só sabe pisar. Jesus já havia dito em Mateus 7,6: não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos dilacerem. Francisco entendeu isso no íntimo. Ele andava entre os pobres, os leprosos, os animais e até entre os endemoninhados, mas não perdia tempo tentando convencer os enganadores. Apenas orava e se retirava. E ao fazer isso, demonstrava a mais alta forma de sabedoria espiritual: o discernimento. Porque nem todo mal se combate com confronto. Alguns só se vencem com silêncio. Francisco dizia: quando você se cala diante do mal, mas continua orando, o demônio começa a se desesperar. Porque o inimigo espera a sua reação. Ele quer o seu grito. Ele quer suas palavras para usá-las contra você. Ele quer te ver vulnerável, tentando se justificar. Mas quando você silencia, ele perde o poder. Quando você ora em vez de discutir, você se torna inatingível. Reflita comigo. Quantas vezes você saiu de uma conversa esgotado a... Quantas vezes tentou defender sua honra, sua fé, sua verdade, e no final só recebeu zombaria, humilhação e desprezo? Isso não é acaso, é armadilha. Francisco foi muitas vezes humilhado, até por sua própria família, chamado de louco, de irresponsável, de herege, e nunca respondeu com palavras, apenas com ações, com jejum, com oração, com paz. Ele sabia que as maiores batalhas não se vencem na boca, mas no espírito. E você? Quantas batalhas tem lutado com a alma exposta demais? Com as palavras certas ditas às pessoas erradas? Chegou a hora de parar. Chegou a hora de aprender com São Francisco que nem todos são dignos de ouvir a sua verdade. Não porque sua verdade não tenha valor, mas porque os ouvidos deles não foram feitos para recebê-la. Você precisa guardar suas pérolas, guardar a unção que carrega, guardar os segredos que Deus te revelou. Há pessoas, infelizmente, que são como sepulcros caiados, por fora, aparência de piedade, por dentro, escuridão. E quando você se aproxima, achando que pode ajudar,
é atacado, sugado, ferido. Francisco chamava essas pessoas de lobos em pele de cordeiro e alertava os irmãos para nunca entrar em debate com quem vive dominado pelo espírito do engano. E se você ainda duvida que isso é espiritual, ouça bem. Não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo de trevas. Efésios 6:12. Francisco via isso com clareza. Ele sentia quando um ambiente estava contaminado espiritualmente. E sua resposta era simples: ajoelhava-se, silenciava-se e orava. Essa deve ser sua postura a partir de agora. Silenciar, observar e deixar que Deus fale por você. Você não precisa provar nada. Você não precisa explicar o que Deus mandou você fazer. Você não deve tentar se justificar diante de quem foi enviado para te confundir. Lembre-se, o inimigo não precisa saber os seus planos. Ele só precisa saber que você crê. E a sua fé, muitas vezes, se revela quando você escolhe o silêncio, em vez da explicação. O engano como ferramenta espiritual e a visão profética de São Francisco. O mundo espiritual não é óbvio. Os verdadeiros ataques não vêm com tridentes, gritos e fogo. Eles vêm disfarçados, de elogios, de empatia falsa, de conselhos distorcidos, de gente sorrindo enquanto planta o caos ao seu redor. São Francisco de Assis enxergava isso com clareza sobrenatural. Ele dizia: o inimigo não entra pela porta escancarada, mas pela fresta da vaidade, da pressa, da irritação, do desejo de estar certo. E é exatamente aqui que muitos de nós caímos. Queremos nos justificar, explicar nosso ponto de vista, provar que somos bons, honestos, sinceros. Mas nem sempre o outro está ouvindo. Nem sempre há alguém ali. Às vezes, o que você pensa ser uma pessoa é apenas um eco do espírito do engano. Por isso, São Francisco alertava seus irmãos a discernirem o espírito por trás do rosto. Nem tudo que fala com você é humano, nem todo olhar vem da luz, e nem toda pergunta merece resposta. Veja o que aconteceu com Jesus diante de Pilatos. O governador romano perguntou, provocou, acusou, e Jesus calou-se. Não porque fosse fraco, mas porque era sábio. Ele sabia que Pilatos não queria ouvir a verdade, queria apenas manter o controle da situação. Francisco aprendeu com esse exemplo e vivia repetindo: não responda ao mundo com a língua, responda com a vida. Se você está tentando explicar sua verdade para alguém que já decidiu não escutar, você está jogando suas pérolas aos porcos. E sabe o que acontece quando fazemos isso? Eles as pisam e depois se voltam contra nós. Muitos dos que hoje te ferem não odeiam quem você é. Eles odeiam o que você carrega. Eles não suportam a luz que há em você e vão fazer de tudo para confundir a sua mente, roubar sua paz, manipular suas emoções. Mas você não precisa mais cair nessa armadilha. Você tem a escolha de permanecer em silêncio. Francisco chamava isso de a resposta do santo. A atitude de alguém que já entendeu que não está lutando contra pessoas, mas contra influências espirituais ocultas. E ele dizia: quando você se cala, você para de lutar com a carne e começa a lutar com o céu ao seu favor. Quantas vezes você perdeu noites de sono se perguntando: o que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Por que aquela pessoa me trata assim? E talvez a resposta não esteja em você. Talvez nunca esteve. Porque o problema não é você, é o que você carrega. É a atmosfera que você traz. É a presença de Deus em sua vida que incomoda quem está em trevas. E muitos não suportam isso. Por isso zombam. Por isso te ignoram. Por isso distorcem suas palavras. Francisco dizia: se sua luz incomoda as trevas, então não abaixe sua chama, ore mais. E é justamente isso que você deve fazer agora.
parar de discutir e começar a discernir. Porque veja bem, nem todo confronto é uma guerra. Muitos são apenas testes do céu, para ver se você já aprendeu que a batalha não é sua, é de Deus. Você foi atacado? Silencie. Você foi humilhado? Ore. Você foi caluniado? Agradeça. Porque quanto mais você resiste com fé, mais você desarma o inferno. Francisco costumava dizer: quando o inimigo grita, a alma que se cala glorifica a Deus. O seu silêncio não é fraqueza, é autoridade espiritual. É como uma espada invisível. Ela corta sem barulho. Ela fere o mal onde ele menos espera, no orgulho. Porque quem está dominado pelo mal quer o seu escândalo, quer a sua reação, quer que você desça ao nível deles. Mas você foi chamado para andar sobre as águas, não para afundar no pântano. Lembre-se, Francisco era doce com os animais, humilde com os pobres, mas inabalável diante dos enganadores. Ele via além do que os olhos podiam ver. E você precisa cultivar esse mesmo olhar agora, o olhar espiritual. Quando estiver diante de alguém que distorce suas palavras, observe qual é o fruto dessa conversa. Ela te aproxima de Deus ou suga sua energia? Porque o verdadeiro teste espiritual não está na aparência do outro, mas no efeito que ele causa em você. Se ao final de uma conversa você se sente drenado, confuso, com raiva, pare, recolha suas pérolas, vá orar. São Francisco chamava esse momento de retirada sagrada. Quando o servo de Deus se cala, se recolhe e permite que o Espírito Santo seja sua voz. E sabe o que acontece quando você age assim? O céu se move, a verdade é revelada, os enganadores caem por si mesmos. Francisco não discutia com quem vivia na mentira, ele apenas andava em verdade, e isso, por si só, era suficiente para expor todos os fingimentos. Você precisa fazer o mesmo. Pare de tentar convencer quem vive para confundir. Pare de abrir seu coração para quem vive para zombar. Você está cansado, exausto de lutar sozinho? Então guarde isso. A sua força não está no quanto você fala, mas no quanto você confia. São Francisco de Assis. A identidade do enganador e a missão do silêncio. São Francisco dizia: o espírito enganador se disfarça de virtude para enganar os simples. E quantas vezes isso já cruzou o seu caminho? Você encontra alguém que fala manso, que aparenta humildade, que até usa palavras de fé. Mas por dentro há uma alma corrompida pelo desejo de controle, vaidade e manipulação. Essas não são pessoas comuns. Essas são presenças treinadas pelas trevas para sugar a sua energia, questionar a sua fé, minar a sua paz e ferir sua missão. E sabe como elas fazem isso? Te provocando, com perguntas maliciosas, com ironias sutis, com insinuações que parecem inofensivas, mas carregam veneno espiritual. E o seu maior erro é cair na armadilha de responder. Porque no momento em que você se explica para quem não busca a verdade, você entrega sua paz como isca. São Francisco de Assis não fazia isso. Ele discernia. E quando percebia que a conversa vinha de um coração endurecido, ele se calava. Não por medo, mas por sabedoria. Porque ele sabia que o inimigo precisa de sua palavra para construir a armadilha. Sem ela, ele perde o poder. E talvez seja isso que está faltando na sua jornada hoje, a coragem de se calar diante dos enganadores. Você tem oferecido suas pérolas a quem não tem mãos para segurá-las. Tem revelado seu coração a quem não tem alma para acolhê-lo. E por isso se sente esgotado, ferido, cansado de batalhas invisíveis. Francisco dizia: se você quer vencer o mal, primeiro retire dele o seu alimento, a sua atenção. O mal se alimenta da sua explicação, da sua reação, do seu desespero, e é por isso que o silêncio, quando vem acompanhado de oração e discernimento, se torna uma espada espiritual.
Ele corta sem barulho. Ele quebra cadeias sem confronto. Ele desarma o espírito enganador sem que uma palavra seja dita. Pense agora em uma situação recente em que você tentou se explicar para alguém que claramente não queria ouvir. Você tentou manter a paz, tentou esclarecer, tentou até ser humilde, mas nada adiantou. Ao contrário, a outra pessoa usou suas palavras contra você. Isso acontece porque no mundo espiritual há presenças que não estão interessadas em escutar. Estão interessadas em distorcer, e o seu silêncio seria a sua maior proteção. Francisco sabia que nem toda guerra se vence com espada. Algumas se vencem com oração, e o silêncio, meu irmão, minha irmã, é a oração mais profunda de todas. Porque é quando você recolhe suas palavras e entrega sua defesa a Deus. Ele mesmo dizia: é no silêncio que escuto a voz do Altíssimo me defender. Pare e reflita. Quantas vezes você se sentiu atacado por pessoas que deveriam te amar? Quantas vezes sua fé foi ridicularizada dentro da sua própria casa? Quantas vezes você foi mal interpretado por tentar fazer o bem? Essas feridas, muitas vezes, não são causadas por carne e sangue, mas por espíritos de confusão que usam rostos familiares para te atingir. E o que fazer nesses momentos? Se retire, silencie, ore. Você não precisa provar sua integridade para quem vive de mentiras. Você não precisa explicar sua missão para quem rejeita a verdade. A única voz que precisa ouvir sua dor é a de Deus. E Ele está ouvindo. Francisco dizia: quando você se cala por amor a Deus, o céu inteiro começa a falar por você. É nesse ponto que sua força começa a voltar. Quando você entende que nem toda resposta precisa ser dita, nem toda injustiça precisa ser combatida com palavras, nem toda ofensa precisa de defesa. Você não foi chamado para convencer, foi chamado para discernir. E o discernimento muitas vezes te manda calar. Calar para não entregar sua unção. Calar para não despertar o orgulho do outro. Calar para não sair da presença de Deus. Porque discutir com o enganador é sair da dimensão da graça. E o que São Francisco fazia? Ele se recolhia para os bosques, ficava em silêncio entre os pássaros e as pedras. E lá, Deus falava com ele. Hoje, seu bosque pode ser seu quarto, pode ser o banheiro do seu trabalho, pode ser aquele instante em que você fecha os olhos e diz: Senhor, seja a minha voz, pois hoje eu escolho me calar. Isso é sabedoria. Isso é guerra espiritual do mais alto nível. E é isso que você precisa colocar em prática agora. Se essa mensagem está te fazendo enxergar melhor as batalhas que você enfrenta, comente abaixo: hoje eu escolho o silêncio que liberta. Curta este vídeo e inscreva-se para continuar recebendo ensinamentos profundos como os de São Francisco. Sua paz vale mais que qualquer explicação. O retiro sagrado, quando o silêncio se torna profecia. São Francisco não fugia do mundo. Ele apenas sabia quando se retirar dele. Há uma diferença entre evitar o confronto e discernir que o confronto é armadilha. Francisco chamava esse momento de retiro sagrado, um instante em que o servo de Deus abandona a arena da confusão e entra no santuário do silêncio interior. Ele compreendia que há uma guerra que não se vence com lógica, com argumentos, com esforço humano. Há batalhas que só se vencem quando você para de lutar. E talvez esse seja o seu chamado agora. Recolher-se, não como quem foge, mas como quem se fortalece. Você já tentou explicar demais, já abriu demais seu coração, já ofereceu palavras sagradas para ouvidos que só sabem zombar. Agora é hora de guardar. Guardar sua paz, guardar sua energia, guardar sua fé. Francisco ensinava que o servo de Deus precisa ter um coração escondido, um lugar secreto onde só o Altíssimo pode entrar. E nesse lugar, nenhuma ofensa alcança, nenhuma calúnia penetra, nenhuma mentira te toca.
Você já reparou como o mundo exige que você se explique o tempo inteiro? Por que você pensa assim? Por que você mudou? Por que você está tão quieto? Por que você se afastou? E você tenta responder, mas quanto mais fala, mais te confundem. Quanto mais explica, menos te entendem. É porque essas perguntas não vêm do espírito, vêm da confusão. São armadilhas verbais criadas para te tirar da sua frequência espiritual. E o que Francisco fazia diante disso? Ele respondia com atitudes, com silêncio, com presença. A presença dele incomodava mais do que 1000 palavras, porque era uma presença carregada de luz, de paz e de verdade. E o espírito enganador não suporta a presença da verdade. É por isso que alguns se afastam de você sem motivo. É por isso que outros começam a te atacar quando você se aproxima mais de Deus. É por isso que, quanto mais você se santifica, mais percebe as máscaras caindo ao redor. Francisco dizia: a presença de um coração limpo revela o que está sujo ao redor. Você não precisa dizer nada. Sua paz já denuncia a inquietação do outro. Sua leveza já revela o peso que o outro carrega. Sua pureza já escandaliza quem vive de manipulação. Por isso, entenda, o seu silêncio é profético. Ele é uma denúncia invisível. Ele é uma espada que expõe a escuridão sem gritar. Ele é uma tocha que ilumina sem precisar se mover. Francisco era chamado de louco por muitos, mas era chamado de escolhido pelos céus. E ele sabia que não havia nada mais perigoso do que tentar convencer quem vive de zombar da luz. Você tem feito isso? Tem insistido em abrir o coração para quem vive de distorcer? Tem se ferido tentando salvar quem só quer confundir? Chegou a hora de mudar. Pare de seguir os enganadores para tentar ser compreendido. Você não foi chamado para ser entendido por todos. Você foi chamado para ser fiel a Deus. E a fidelidade começa quando você escolhe a paz e o recolhimento, em vez do confronto vazio. Francisco orava com esta frase: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas ele só conseguia levar essa luz, porque sabia onde guardá-la. E você, está guardando sua luz, ou está deixando que o mundo a apague com discussões inúteis? Recolher-se não é covardia, é maturidade espiritual. Jesus também se recolhia. Ele subia ao monte, se afastava da multidão, silenciava entre as oliveiras, porque até o Filho de Deus sabia que há uma força no recolhimento que o mundo jamais entenderá. Francisco seguia esse exemplo, e sua vida foi uma resposta silenciosa às acusações, zombarias e mal-entendidos. Ele não rebatia, ele brilhava, e hoje o mundo ainda fala dele, enquanto muitos de seus opositores sumiram na história. Você quer deixar um legado? Comece com o silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de propósito. Silêncio que ora. Silêncio que escuta a Deus. Silêncio que discerne. Silêncio que cura. E então, quando for a hora, suas atitudes falarão tão alto que os enganadores não saberão o que dizer. Se essa palavra tocou o seu espírito, escreva nos comentários. Eu escolho o Retiro Sagrado. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos inspirados na sabedoria dos santos e nos ensinamentos que libertam. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com quem também precisa de silêncio para se curar. A última lição de Francisco. Quando você se cala, Deus grita. Você chegou até aqui. E isso diz muito sobre a sua jornada. Em um mundo que aplaude quem fala alto, quem rebate, quem expõe e se impõe, você escolheu o caminho estreito do silêncio com propósito. O caminho dos que compreendem que nem toda batalha se vence no campo das palavras.
O caminho dos que, como São Francisco de Assis, preferem que Deus fale por eles. E talvez, só talvez, o que te trouxe até este vídeo foi mais do que curiosidade. Talvez você esteja esgotado. Talvez você tenha vivido dias em que tudo o que fez foi se explicar, se justificar, se defender, tentando ser entendido, amado, respeitado, mas no fim só encontrou desprezo, zombaria, olhares frios, silêncio hostil. E agora o céu está te chamando para um novo estágio espiritual, o da entrega. São Francisco dizia: quando você para de tentar ser entendido pelos homens, você começa a ser conduzido por Deus. E esse é o ponto de virada. Quando você desiste de explicar, não porque perdeu a esperança, mas porque ganhou discernimento. Quando você entende que explicar-se para quem está dominado pela cegueira espiritual é como acender uma vela no meio de um vendaval, e então você escolhe proteger a luz em vez de tentar convencer o vento. Francisco viveu isso até os últimos dias de sua vida. Mesmo doente, mesmo cego, mesmo caluniado, ele permanecia em paz, porque ele sabia que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre se revela, e que ninguém pode apagar a chama que Deus acendeu em um coração obediente. Hoje, talvez você precise se retirar, se afastar de quem te fere, de quem te suga, de quem só se aproxima para distorcer o que você carrega de mais puro. E esse não é um gesto de fraqueza, é um ato de honra. Honra pela sua história, pelo seu chamado, pela unção que Deus colocou sobre você. Você não foi chamado para se debater com os porcos, mas para andar com os escolhidos. E os escolhidos sabem: pérolas não se jogam, pérolas se guardam. O silêncio é como um cofre, e dentro dele Deus esconde os tesouros da sabedoria. Quando você silencia, você ouve mais, percebe mais, discerne melhor e, o mais importante, você dá a Deus espaço para agir. Francisco não era contra o confronto, mas ele sabia distinguir qual batalha era humana e qual batalha era espiritual. Ele dizia: se o mal te provocar, ore. Se o mal te perseguir, abençoe. Se o mal te cercar, silencia. Porque Deus nunca perde uma luta. E hoje, essa deve ser a sua postura também. Você pode até não ter as respostas agora. Pode não entender por que certas pessoas se afastaram, por que certos ataques vieram de onde você menos esperava. Porque tudo parece mais difícil quando você está tentando fazer o certo. Mas uma coisa você pode saber: se o inimigo está rugindo, é porque você está perto de algo precioso. E quando isso acontece, é melhor se calar, porque o céu já está preparando o estrondo. Você só precisa continuar firme, orando, silenciosamente, em paz. Porque aquele que escolhe o caminho do recolhimento espiritual acessa dimensões que o barulho do mundo jamais alcançará. Se essa palavra tocou o seu coração, se você entendeu que essa batalha já não é mais sua, mas de Deus, então escreva aqui nos comentários: eu escolho o silêncio que protege as pérolas que carrego. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem o espírito e clareiam o caminho da sua jornada. E se você deseja apoiar esse projeto e nos ajudar a continuar espalhando essa sabedoria, você pode clicar no botão Valeu aqui abaixo e fazer sua contribuição. Ela nos ajuda a manter essa missão viva. Que São Francisco de Assis te cubra com sua luz e que você caminhe em paz entre as pedras do mundo, sem perder a doçura, sem perder a fé e sem nunca mais desperdiçar sua luz com os enganadores. Deus te abençoe e lembre-se, silencie, recolha-se, ore, porque quando você se cala, Deus começa a gritar por você.